Então, pessoal, vamos para os resultados de eficácia do PANOVA 3, certo? Bom, como eu citei no vídeo anterior, 571 pacientes, metade faz o braço experimental quimioterapia com campo elétrico e metade fez só quimioterapia, certo? Mas se lembra do que eu comentei também no outro vídeo, né? 1/3 dos pacientes que foram colocados no estudo, ou seja, 1/3 desses 571 pacientes, não conseguiram fazer o tratamento que deveriam. Porque eles mesmo entrando no estudo não conseguiram, como eu disse, porque a doença, muitas vezes, ela acaba crescendo na frente, ou seja, às vezes a doença crescia ou algum outro motivo que não está muito claro, mas 1/3 dos pacientes que foram colocados nesse estudo não conseguiram cumprir o tratamento que eles deveriam ter feito, certo? Então isso mexe com 1/3 a menos dos pacientes, isso influencia a parte da estatística do estudo, certo? Mas, mesmo assim, vamos dar seguimento. Se lembra também que eu falei que tinha que ter pelo menos 18 horas do dia usando essa mochila, né? Ou seja, o que dá 75% das horas de um dia. Na prática, só teve 62% de uso mediano dessa mochilinha durante o dia, ou seja, menos pessoas usaram e também elas usaram por menos tempo. Mas mesmo assim, esse estudo foi positivo na sobrevida global, que era o objetivo primário. Quando a gente coloca todos os pacientes do estudo, inclusive aqueles que deveriam ter recebido o tratamento e por algum motivo não receberam, há uma diferença de praticamente 2 meses na sobrevida global mediana, 16,2 versus 14,2 meses. Uma redução do risco de óbito de 18%. Quer dizer que quem usava o campo elétrico junto com a quimio versus quem só usava a quimioterapia, a chance de óbito era menor com 18%, certo? Em um ano, a chance de você estar vivo usando o campo elétrico mais a quimioterapia, 68%. Você só usando a quimioterapia, 60%. Então, ou seja, esse estudo é positivo. A gente pode excluir aquelas pessoas que deveriam ter recebido o tratamento e não receberam, tá? Porque essas pessoas, de fato, elas podem ser colocadas para análise, mas elas não fizeram o tratamento. Se a gente excluir essas pessoas que não chegaram a fazer nenhum dos tratamentos e analisar só as que fizeram tratamentos, essa diferença sobra de 18 meses versus 15 meses. Então, ou seja, o estudo ele é positivo em sobrevida global. Outras duas coisas que esse estudo chama atenção pra gente, certo, gente? Eu deixei em vermelho aqui as outras duas coisas que eu considero bastante importantes. Uma delas é o quê? Bom, curiosamente, o controle local, quando a gente olhava esse tumor, não houve diferença de encolhimento fazendo o campo elétrico ou não, tá? Então, ou seja, a quantidade de doença que cresceu no local, ou a resposta no local, não foi diferente entre os dois braços, foi exatamente igual. O que foi diferente foi a quantidade de doença que surgia distante do tumor, metástase à distância. Olha que curioso, como você deve se lembrar, eu falei que os campos elétricos alternados podem estimular o sistema imunológico. Talvez quem usava esse campo elétrico alternado, de alguma forma, estimulava o sistema imunológico, e esse sistema imunológico que circula o corpo inteiro da pessoa preveniu algumas pessoas de darem metástase para fígado, para pulmão. Então, ou seja, nesse estudo, o controle local da doença foi igual, coisa que a gente até não esperava. A gente esperava que o campo elétrico alternado fosse melhor em controlar a doença ali no local, mas isso foi igual. O que foi diferente foi as metástases à distância. Ou seja, olha que curioso. Agora, uma outra coisa que nesse estudo foi interessante é o que? A sobrevida livre sem dor. Como eu converso com os pacientes no consultório, quem tem câncer de pâncreas, o tumor cresce para trás e cresce em direção ao plexo celíaco, que é uma estrutura nervosa que inerva os órgãos da barreira. Quando o tumor cresce e invade o plexo celíaco, é uma dor muito forte, é uma dor excruciante. Então é uma dor que, assim, a gente considera uma das piores dores da medicina. Esse estudo mostrou, né, que pacientes que usaram os campos elétricos alternados conseguiram ter uma sobrevida bem maior sem dor. Então a gente aumentou o tempo de sobrevida e aumentou também a ausência de dor. Então acho que isso é uma coisa muito importante pra gente, certo? Então esse estudo conseguiu também mostrar, tá? Essas outras aqui, como a gente conversou, assim, bom, a taxa de resposta, quanto encolhe, a sobrevida livre de progressão, local,
tudo isso foi igual, inclusive a quantidade de cirurgia. Então o campo elétrico alternado não conseguiu colocar mais pessoas, converter mais pessoas para cirurgia, ele não fez isso não, certo? Mas o campo elétrico alternado também não atrapalhou a quimioterapia. A administração da quimioterapia foi semelhante, tá? Então, ou seja, isso não foi atrapalhado. Então, esse estudo, ele comprova-se positivo na sobrevida global e nesses outros 2 objetivos aqui secundários, certo? A gente agora vai discutir um pouquinho sobre os efeitos colaterais, os efeitos adversos desse tratamento.